Seja muito bem-vindo a mais um Arradcast, um podcast feito por artistas, para artistas, onde discutimos sobre a arte, o universo e tudo mais. No episódio de hoje, vamos bater um papo sobre a carreira de Textus Arts, e para esse bate-papo a gente chamou aqui Paul Paulino, Textus Arts na Industrial Light and Magic. Eu sou Júlio de Carvalho. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Paul Paulino, é um prazer estar aqui com vocês. Júlio, muito obrigado pelo convite, obrigado pessoal da Unhide, e vamos falar de textura. Cara, brigadão por participar. Eu pesquisando, já era fã do seu trabalho, pesquisando aqui na internet, já acompanhando o seu canal do YouTube, aí quando sugeriram o seu nome aqui, eu falei, cara, vamos chamar esse cara, é brabíssimo. Não, obrigado, cara, obrigado pelo convite, pelas palavras. Vou fazer a apresentação do Paul aqui, como eu sempre faço, com todo mundo. Hoje já passou pelas empresas Método Studios, Skyline VFX. O ETA Digital, atualmente, ele trabalha na ILM Vancouver. Já trabalhou em projetos como Godzilla vs King Kong, Snowpiercer, Expresso da Manhã, MIB, Homem de Preto Internacional, Godzilla 2, Rei dos Monstros, The Umbrella Academy, Aquaman, Pantera Negra, Liga da Justiça, Guardiões de Galáxias Volume 2, Power Rangers, Lar das Crianças Peculiares, Independence Day, Resurgence, entre outros. A lista vai crescendo, cara, é sinistro. Cara, é sinistro. Eu sou fãzaço. Só parada que eu assisto, cara. Eu fiquei assim, caramba, cara, só parada maneira que eu assisti. Galera, só avisando que antes de começar o episódio, que tá rolando a Maratona PSD, com live toda semana, no canal do YouTube e na página da Unhide no Facebook. Então fica ligado, ativa notificações aqui no YouTube para você receber. E também tá rolando um bonde de ação legal lá no nosso grupo do Discord, tá todo reformulado. Então quem quiser chegar lá para bater um papo, frequentemente a gente tá chegando lá para bater um papo, conversar, trocar ideia sobre o trabalho, estudar. Os Contest for Fun estão rolando toda semana, para quem não conhece. Contest for Fun é uma iniciativa da comunidade que a galera se reúne, define um briefing e trabalha só para estudar, sem premiação nem nada, por enquanto, mas a galera decide ir lá para estudar. Então tá bem legal o canal do Discord, chega lá, tem vários canais diferentes. E é isso, galera, espero que vocês gostem aí das lives e do que a gente tem preparado, e vamos logo pro nosso episódio. Faz um resuminho para quem não conhece o trabalho, para quem não conhece você, como você começou a trabalhar com isso, como é que você estudou, faz um resuminho da sua carreira aí pra galera. O que é engraçado, quando você tava falando todos esses filmes, eu parei pra pensar uma coisa, que, cara, eu tô velho, puta merda. Tô velho. Quantos anos você tem, pô? Cara, eu fiz 30 esse ano agora. Tá velho o quê, cara? 30, não, tá velho o quê? Tá velho assim, tipo, eu lembro que eu tinha acabado de começar e agora já tô, sei lá, 6 anos nessa indústria. E é velho no sentido de tempo passando muito rápido, sabe? Sem você perceber. O tempo voa. O tempo tá voando demais, ainda mais agora na pandemia. Mas, então tá, cara, deixa eu fazer um resuminho pra galera que não conhece meu trabalho, não me conhece. Eu sou o Paul, eu sou do interior de Minas Gerais. Eu nasci e cresci numa cidade chamada Almenara, lá no norte de Minas, nordeste de Minas. E até os meus 18 anos de idade eu morei no interior e nunca tive contato, assim, com nada de tecnologia até então, sabe? Aí eu estudei publicidade em Belo Horizonte na época. Mas desde pequeno eu sempre tive um interesse por vídeo, sabe? Então eu comecei a fazer... Eu acho que todo mundo teve essa fase, né? Que começou a fazer vídeo e usar a câmera dos pais e tal. Então eu tive esse processo de me interessar por vídeo. Eu estudei publicidade na época porque era a única opção que eu tinha de mexer com algo que tinha vídeo envolvido. Acho que muita gente também passou por isso. E dentro da publicidade eu acabei experimentando muito com vídeo. Eu trabalhei bastante com edição de vídeo, com gravação de vídeo mesmo. Aí eu comecei a entrar em motion graphics, né? Eu comecei a usar o After Effects na faculdade, e isso me jogou para motion graphics e trabalhos de motion graphics. Eu trabalhei na Record Minas, na televisão, fazendo aqueles motionografismos de televisão, sabe? De jornalismo e tal. E aí, cara, eu fui andando devagarinho ali por motion graphics, até que eu comecei a trabalhar numa empresa em Belo Horizonte chamada D2R Studios. Lá eu fiz motion graphics e eu nunca fiz 3D lá, sabe? Era sempre motion graphics que eu fazia, mas tinha uma galera fazendo a 3D, um grande amigo meu, meus amigos lá, o Bradock, até um abraço pra ele, eu acho que deve ouvir o podcast depois. O Bradock, ele mexia com 3D, com modelagem e um pouquinho de textura. E eu lembro que eu só ficava de papagaio ali olhando, vendo e tal, mas eu não cheguei a mexer com nada na época. Até que eu tive a oportunidade de
de estudar no Canadá, aqui no Canadá. E na época eu não tinha experiência nenhuma de 3D, mas eu achei que seria uma boa oportunidade para aprender alguma coisa nova. Porque eu vi que na época eu já não estava gostando muito de motion graphics, eu estava experimentando com outras coisas. E eu decidi topar o desafio, eu vim para cá em 2014 e eu vim estudar na escola que chama Think Tank Training Center, uma escola ótima, pequenininha, pouco conhecida na época. Estudei por um ano na escola. Nesse processo de estudo, eu decidi focar em textura, que foi até uma coisa arriscada, a gente pode até falar um pouco mais disso depois, porque todo mundo sabe que o mercado brasileiro era muito... hoje a gente está melhorando bastante nisso, mas na época ele era muito generalista, né? Era uma coisa muito... Era muito difícil você conseguir... você especializar em uma coisa como textura ou look dev, porque eu pensava, cara, eu não vou ter oportunidade nenhuma se eu focar nisso, né? Então, por muito tempo eu achei que eu ia ser um compositor, né? Que eu ia trabalhar com composição, com Nuke, que eu teria mais oportunidades se eu voltasse pro Brasil. Só que eu vi que eu não gostava daquilo. Realmente eu vi que eu gostava de textura, até que eu tive coragem e decidi fazer textura mesmo. E terminei a escola e tive muita sorte que um professor ele me ajudou a ter uma entrevista na Scanline, VFX, aí eu fui fazer entrevista, achei que não ia conseguir, porque o processo de imigração e de conseguir trabalho aqui hoje é muito difícil, na época também já era difícil, porque a gente pode até falar mais disso depois, mas eu tinha um processo a empresa tem que te patrocinar, né? E isso, sponsor, cara... né? Sponsor, né? O sponsorship. E isso era o terror da galera que estudava, porque você tinha que ser muito acima da média para as empresas olharem para você e te darem oportunidade, porque eles tinham que pagar muito mais dinheiro do que eles pagariam para um júnior, né? Um exemplo, assim, um júnior, ele vai começar a ganhar aqui geralmente eles pagam a hora, né? Eles vão pagar para um júnior uma coisa de, sei lá, $15, $16 a hora. Um pouquinho. É pouco, né? Só que para um sponsor, na época, eram $23. 21, 23, alguma coisa assim. E isso é muito dinheiro para a empresa, né? Para contratar uma pessoa que ela vai ter que treinar depois. Então, além disso, a empresa tinha que pagar nosso visa, né? O visto. Então, assim, era muito custo para a empresa. Só que, por sorte, a empresa, a Scanline, estava abrindo 2 vagas de júniors que ela não contratava na época, era uma coisa meio que fora da curva, assim. E eu tive a oportunidade de entrar lá com um amigo meu, que também fazia textura. Ele é americano e a gente até estudava junto e tal. Então foi uma sorte muito grande, assim. Uma oportunidade ótima. E então, assim, cara, entrei na Scanline em 2015 e fiquei lá 2 anos. E daí foi bem tranquilo até de pular de empresas, né? Aí eu decidi sair da Scanline, fui pra Method. Fiquei lá por quase 2 anos também. E em 2019, eu consegui o meu green card aqui do Canadá, né? Que chama o PR, o Permanent Residence. Que ele é uma coisa antes da cidadania, sabe? Cidadania é o próximo passo. Mas isso, o bom do PR é que ele permite que você fique no país sem precisar de visto de trabalho. Então, assim, eu posso... Sem precisar estar trabalhando lá, em qualquer lugar, né? Pode ser como freelancer até. Posso fazer o que quiser. Se quiser trabalhar no Starbucks, eu posso. Pô, que maneiro. Então, eu tinha acabado de conseguir o PR, que foi um processo bem longo e demorado. E uma semana depois, eu tive uma entrevista com a Weta, lá pra Nova Zelândia. Aí eu decidi... de novo, assim, eu tava com minha namorada morando aqui no Canadá. E eu falei, cara, se eu não for agora, eu não vou nunca, sabe? Então, eu decidi ir pra Nova Zelândia. Fui lá e fiquei 1 ano trabalhando na Weta. Foi uma experiência fora do comum, assim. E sem contar Nova Zelândia, um lugar maravilhoso. Aí eu decidi voltar no passado, no meio da pandemia, depois... assim, Nova Zelândia é o lugar mais seguro do mundo. A gente já estava livre de Covid no ano passado, só que a minha namorada tinha ficado aqui no Canadá. E eu falo pra ela que isso foi a maior prova de amor que alguém tem, é você largar um lugar que tá livre de Covid pra ir... Porque o Canadá ainda, a gente tá, né, no lockdown e tudo. E vim pra cá porque eu queria ficar perto dela e tal, e agora eu tô com ela. De amor, pra casar agora. Casar. Aí eu fiquei 4 meses de sabático, né? Eu tirei uns 4 meses de folga depois que eu voltei. E aí eu comecei a trabalhar na LM em novembro do ano passado.
Aí eu tô trabalhando lá, a gente trabalha remoto, né, desde então. Mas é isso, cara. É basicamente essa é a minha... Na UETA você trabalhou em um projeto, já pode falar os projetos que você trabalhou lá? Tá tudo em NDA ainda? Tem um que não posso falar ainda, que vai sair ainda, mas o Godzilla vs Kong, né, que saiu agora ano passado. Eu trabalhei, mas foi bem pouco, cara. Foi bem pouquinho o que eu fiz. Assim, eu trabalhei meio que ajudando eles um pouco, assim, com os environments, né? Assim, textura de environments. Mas foi outro projeto super legal de trabalhar, até porque eu trabalhei no segundo Godzilla, né? O Godzilla, o Rei dos Monstros, lá eu fiz a Mothra, a larva do início do filme. Então foi legal trabalhar em 2 filmes do Godzilla, né? Então foi uma experiência interessante. Dessa maneira. Da maneira. E empresa diferente, né? Isso. Foi interessante trabalhar no mesmo projeto, mas em empresas diferentes, né? Você percebeu que as pipelines, no geral, são parecidas? Não, cara, muda tudo. Muda toda hora. Muda tudo? Tudo. Assim, não, assim, a base é a mesma sempre, né? Assim, o que você aprende... Que, quando eu falo de textura para alunos e tal, eu costumo falar que por isso que é importante você... Igual assim, quando a gente pensa em desenho, né? Você aprendendo a desenhar e aprendendo fundamentos de desenho. Todo desafio que você tem vai ser uma coisa que vai te desafiar de várias formas, né? Vai te trazer maneiras diferentes de fazer alguma coisa, mas a base é sempre a mesma, né? Então, você aprender a perspectiva, aprender forma, aprender anatomia, isso nunca muda. O que muda é, sei lá, a cor, a composição e tal, mas... E textura, em textura é a mesma coisa, assim. Você tem que entender o básico de textura, né? Entender o que é contraste, o que é valor, o que é uma máscara. Essas coisas, se você sabe, o resto meio que você aprende fazendo, né? E não tô falando que é fácil, porque é difícil pra caramba, assim, pra você pular de empresa e ter que adaptar com nova pipeline, com workflow. Então, assim, é sempre um desafio absurdo, mas se você tendo a base pronta, você tendo essa base desenvolvida, eu acho que a coisa mais importante... É a única coisa que você pode fazer, na verdade. Porque não tem como você prever, né, o que vai acontecer. Eu pesquisei bastante sobre você, já acompanhava a sua carreira antes, quando criou o seu canal do YouTube, Instagram, e eu vi em algum lugar que você focou em desenvolver as habilidades artísticas quando estava aqui no Brasil, antes de tomar a decisão de estudar na Think Tank no Canadá. Por que o senhor tomou essa decisão? É uma pergunta interessante, Júlio, porque na época eu acho que eu não tive um momento que eu falei, é isso, sabe? Hoje é sempre mais fácil você olhar pra trás e falar, foi isso que aconteceu, né? Mas na época foi muita confusão, assim, de... Sabe quando... Acho que muita gente que tá começando, não só de questão de quando você é mais novo, mas até quando você sente que você não tá numa coisa que você ama, sabe? Que você gosta. A gente sempre tem meio que essa coisa dentro da gente, fala, cara, eu não tô gostando disso, eu tenho que fazer outra coisa. E foi basicamente isso que aconteceu comigo. Igual eu te falei, eu tava trabalhando, na época, em 2012, eu tava trabalhando com produção de vídeo. Porque assim, crescendo, eu sempre achei que eu queria ser um diretor de cinema. Porque eu fazia meus filmes, eu dirigia ator, fazia produção, e eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero ser um diretor de cinema. Trabalhar dirigindo cinema. Dirigindo e produção, sabe? Porque é isso que eu sabia fazer, né? Eu cresci fazendo isso. E quando eu fui pra faculdade, eu comecei a ter oportunidades de trabalhar com produção. Porque eu tive um professor um dos melhores professores que eu já tive, o Marquinhos, o Marcos Palma, e ele sempre me dava força ele começou a me levar para as produções de comerciais, de publicidade. Eu falei, cara, é isso que eu quero ser, eu quero trabalhar com comercial. E ele sempre foi me ajudando muito, assim, e eu comecei a trabalhar, eu fui em algumas produções com ele, sendo assistente de direção, só olhando, ajudando e tal. É maneiro. Só que aí, cara, eu fui para uma produtora lá em Belo Horizonte, eu comecei a ir para produções comerciais, eu tinha que acordar 4 horas da manhã, tinha que lidar com gente, lidar com criança, lidar com muita coisa, acordar cedo, e não sabia a hora que você ia voltar para casa, sabe? E depois de ficar uns meses trabalhando nisso, eu vi que eu não queria mais trabalhar com produção. Não era pra mim. Eu queria trabalhar numa coisa mais, tipo, no computador, eu mesmo ali.
era um tipo de pressão que eu não gostava, sabe? Eu falei, cara, eu não me sinto confortável com esse tipo de pressão. Eu quero outro tipo de pressão. E isso eu acho que foi, hoje quando eu olho para trás, eu acho que foi esse momento que eu comecei a mudar a minha perspectiva. E nessa mesma época, eu comecei a mexer com cinema 4D. Eu dei uma olhada, porque como eu mexia com motion graphics, eu falei, cara, se eu aprender cinema 4D, eu vou fazer coisas mais legais, fazer aquelas bolinhas renderizadas flutuando. Só que quando eu comecei a mexer, eu só segui os tutoriais, falei, putz, cara, eu consigo fazer isso. Só que eu não conseguia sair disso. Eu só fazia o que o tutorial me mandava, né? Aí eu olhei e falei, putz, cara, eu não tô conseguindo fazer nada, sabe? Tipo, eu só consigo reproduzir o que já tá ali. E eu pensei, putz, como é que é a melhor maneira de eu me tornar uma pessoa mais criativa, uma pessoa mais... que eu consiga desenvolver minhas próprias ideias, sabe? E a maneira que eu achei foi justamente aprender a desenhar. Porque foi sempre uma coisa que eu nunca tive. Quando eu era criança, eu nunca tive essa... Sabe essa coisa de criança criativa? Que, eu sempre desenhei, eu sempre fui uma criança... Nunca tive isso. Eu sempre... Também não. Nunca desenhei, nunca... Como é que é? Entendo. Então, assim, eu tive essa frustração de não me achar criativo. Eu falei, quer saber? Eu vou aprender isso do zero. Vou aprender essa parada do zero. E cara, eu criei mesmo tracei um caminho. Eu falei, olha, eu preciso aprender o básico, sacou? Tem que aprender perspectiva, tem que aprender forma. E, cara, eu tive vários caminhos que eu segui. Eu tentei fazer um curso em Belo Horizonte de desenho, mas eu não gostei. Foi muito ruim, sabe? Eu não aprendi nada. Aí eu tentei várias, sabe? Comprei curso online que também foi uma merda e não aprendi. Sabe, eu comprei um curso uma vez, curso de quadrinhos, de desenho para quadrinho. Aí na primeira lição de introdução ao desenho, o cara queria que eu traçasse um super-herói de quadrinho. Eu falei, cara, eu não sei nem traçar uma linha. Eu não sei fazer uma linha, você quer que eu desenhe um super-herói em foreshortening, sabe? Em perspectiva forçada aqui. Não. Então assim, tive experiências terríveis com didática, sabe? De professores, assim. E eu falei, cara, quer saber? Eu vou ter que começar do básico. Aí eu achei um curso da CGMA com o Peter Han. Bom. E, cara, isso mudou a minha vida. Fantástico, esse cara é muito brabo, fantástico. Não, Peter é foda. Isso, eu tive aula com ele online, né? Então, eu comecei no Dynamic Sketching. Não, na verdade foi antes do Dynamic Sketching, eu tive o Intro to Perspective, que era um curso de perspectiva bem básico. Mas ele, no final, cara, entrou numa parada bem complexa, sabe? De entender como é que a luz reage, como é que você projeta uma sombra em perspectiva e tal. Então, eu fiz esse curso e... Não, eu tô mentindo. Antes disso, teve outra coisa. Eu fiz um curso de Motion Graphics na Méliès em 2012, que eu ainda tava querendo mexer com Motion Graphics. E depois eu decidi fazer um curso de pintura digital com o Ricardo Riamonde. Foda. Que o Gui Albuque, ele era da Méliès, ele abriu a escola dele, né? E a escola online dele, a NPix. E aí eu segui ele, porque eu adoro o Gui, adorava o Gui como professor. E o Ricardo foi com ele, o Riamonde. E aí eu decidi fazer pintura digital só pra ver como é que era. Mas eu tava nessa vibe de querer aprender a desenhar, querer aprender arte, né? E ele, cara, assim, isso mudou minha vida. Literalmente. Vou mandar o Ricardo, vou mandar aqui um recado pro Ricardo. Ricardo, eu só trabalho com ilustração e pintura digital. Eu comecei a trabalhar com pintura digital por sua causa, cara. Se estiver escutando, te amo. Cara, eu sou fãzaço do trabalho desse cara. Eu sempre fui fã. No ensino médio, eu tinha uma revista chamada Victory. Ele e o Eduardo Francisco tinham feito uma revista. Cara, os efeitos que ele fazia com pintura digital, eu fiquei, assim, alucinado. Eu fui atrás de o que esse cara fazia e foi quando eu descobri pintura digital. Isso em 2008, 2010, não lembro ainda. E ali, cara, assim, 2000, eu tava no ensino médio. Foi 2000. Foi em torno de 2000. Fiquei alucinado. E aí, a partir dali, eu comecei a pesquisar. Já gostava de coisa de fantasia, ele sempre trabalhou com fantasia. Então, Ricardo Riamonde, se estiver escutando esse podcast aqui, um beijo, te amo. Não, cara, o Riamonde, ele é um excelente professor também. A didática dele foi incrível, a paciência dele de explicar as coisas, sabe? De puxar a galera. Eu lembro que isso aqui é uma coisa interessante que, claro, o professor é muito importante, mas porque assim, era tudo online isso, né? E isso bem antes dessa vibe hoje que a gente tem de gostar de coisas digitais. Porque na época todo mundo falava,
você não aprende nada, sabe? E realmente, Era maior preconceito com o curso online. eu entendo, de certa forma, porque assim, precisa de muita disciplina, cara. Tipo, a disciplina, eu acho que eu sempre fui uma pessoa disciplinada por natureza, em termos de, se eu quero fazer uma coisa, eu vou fazer, sabe? Se eu vejo que isso vai me ajudar a crescer de alguma forma, eu abaixo a cabeça e faço, saca? Só que eu vejo que isso é muito problema pra muita gente. Eles não conseguem, sabe, falar, olha, eu tô fazendo esse curso, eu tenho que entregar esse exercício. E, cara, não importa o que aconteça, eu tenho que entregar isso, sabe? Com online, eu vejo muita gente não levando isso a sério. Eu já dei aulas online, na própria Think Tank, que eles criaram um curso online, eu ajudei eles a montar o curso. Então, eu fui professor por um tempo, e rolava muito isso. Às vezes a pessoa fala, não fiz porque não tive tempo e tal. Eu falei, cara, você tá pagando uma grana nisso, sabe? Então, dê valor se você acha que vale a pena, né? Se não, sai do curso, procura outra coisa. Mas isso foi um momento de virada pra mim. Porque terminei o curso de Ramonde, aí que eu comecei a fazer os cursos do Peter Han pra solidificar o meu conhecimento de desenho mesmo. Então, assim, foi um período de 1 ano e pouco que essa base de desenho que eu construí, ela foi essencial para quando eu fui pra Think Tank e comecei a trabalhar com textura. Porque eu percebi que muita gente que entrava na escola, eles não tinham a base de desenho, então eles até conseguiam explorar o software, aprender a parte técnica, mas ele não conseguia desenvolver o olhar, sabe? Porque essa coisa do olhar é uma coisa tão subjetiva, né? Até hoje eu sofro com isso para continuar desenvolvendo meu olhar, para ver se eu consigo entender o que está acontecendo no mundo real e traduzir isso em textura. Não é uma coisa que você fala, aprendi, sabe? Igual você, aprendi Maya, aprendi Blender. Não é assim. É uma coisa que demora, é desenvolver, sabe? É puxado, é sofrimento, sabe? Mas é uma coisa que você acaba tendo prazer depois de um tempo, né? Eu acho que você também, que você desenha, você pinta, você sabe que é uma coisa de você vive para isso, né? Você vive com essa exploração da natureza, exploração do que é real, né? E eu acho que é foda, assim, eu acho que é um sofrimento, o sofrimento do artista, né? Como é que fala? Eu digo que é a maldição, cara. A maldição. Mas você vê em tudo, você vê o trabalho em tudo. Você olha o filme e você fala, nossa, que textura legal, que cor. Aí tu fica pensando, tudo, você olha, você pensa, você olha a pessoa e tem umas rugas na mão, você fala, pô, que legal aquela textura ali daquela mão, posso usar isso no trabalho. Eu falo de que é a maldição, que você nunca desliga o cérebro, nunca mais você vai chegar ao mundo da mesma forma, é uma maldição. É até interessante, porque eu sempre passo aperto de vez em quando, porque eu adoro tirar fotos de textura aleatória na rua. E um dia eu vi um... Porque assim, pro Texture Artist, a Texture Library dele, né, a biblioteca de texturas que ele tem é uma coisa sagrada pra gente, porque salva muito tempo e tem algumas texturas que é muito difícil de achar na internet e tal. Então, assim, às vezes se você vê na rua, você tem que tirar foto. Eu vi um carro que tinha uns arranhões muito, muito fodas, que era bem difícil de fazer na mão. Eu falei, puta, cara, eu tenho que tirar uma foto disso e fazer uma máscara depois. Eu tô lá tirando foto desse carro, desse arranhão, penso que não chegou o dono do carro. E fala, qual é, mano? E pra eu explicar que eu sou um texture artist fazendo... O cara, sei lá, achou que, sei lá... Fazendo biblioteca. O cara, sei lá, achou que era, sei lá, polícia, ou... Cara, né, minha namorada odeia que eu fico parando, tirando foto. Eu fico igual um doido fazendo isso. Mas, cara, faz parte. Você estudou, a gente tá falando aqui, você estudou na Think Tank, e eu queria saber, o que te levou a estudar fora? Por que você não estudou aqui, fez curso online? O que te levou a estudar na Think Tank, ao invés de estudar, por exemplo, numa escola brasileira, se tivesse? Cara, isso é uma coisa que eu alguma vantagem em fazer isso? Eu acho que a primeira coisa que... Eu gosto sempre de falar disso, porque às vezes as pessoas têm essa visão. Eu odeio quando as pessoas olham pra mim e falam, não, você foi um cara que não dependeu de ninguém, sabe? Você foi pra lá e conseguiu... Eu acho muito bonito, sabe, você contar essa história. Tipo, eu fui lá, lutei contra tudo, contra todos. Cara, eu vou falar a verdade, eu fui um cara extremamente privilegiado, porque apesar de eu ter morado numa cidade muito pobre, no interior de Minas, eu não tive contato com nada de cultura pop. Cara, foi a primeira vez que eu fui ao cinema, acho que eu já tinha 15, 16 anos, sabe? Porque não tinha cinema na minha cidade, eu não sabia nem pegar ônibus. Na cidade não tinha ônibus. Peguei ônibus, a primeira vez eu tinha 18 anos, pra ter ideia. Então, assim, eu nunca tive contato, apesar da minha família. Só que, apesar disso, eu sempre fui muito privilegiado, porque minha família tinha uma condição muito boa,
sabe? Meu pai, ele tinha uma empresa de bebidas, tem uma empresa de bebidas lá no interior, então assim, a gente sempre teve do bom e do melhor, minha mãe sempre comprava filme da Disney pra gente assistir quando era moleque, e nunca precisei nunca passamos aperto, sabe, de grana. E quando surgiu a oportunidade de morar fora, foi literalmente minha mãe perguntou, que meus pais, eles criaram uma conta poupança pra gente, desde quando eu era moleque, sabe? Desde quando eu nasci, eles foram, né, colocando dinheiro ali na poupança, e o dinheiro foi crescendo, aí chegou um momento que falou, olha, eu vi que você tá meio que, não tá feliz com o trabalho que onde você tá trabalhando, a gente tem esse dinheiro guardado aqui, e a gente pode pegar ele e pode investir em você em algum curso e tal. E na época, eu nunca tive coragem de pedir, sabe? Porque eu sempre tive uma coisa meio assim com grana dos meus pais, sabe? Eu sempre achei que eu tava incomodando eles, e eu sempre tive essa coisa de ser independente. Mas no momento ela falou, olha, a gente tem essa grana, é pra você, sabe? E se você quiser usar e investir num curso fora, é seu. E então assim, não é todo mundo que tem essa chance, sabe? Isso é uma coisa de 1 em 1 milhão. Então, assim, eu gosto de deixar bem claro que esse é um dos motivos por isso que eu faço o conteúdo que eu faço hoje, graças, sabe? Porque é meio que uma forma de devolver um pouco da oportunidade. Porque se eu tive essa oportunidade, muita gente não teve. E não é fácil, cara, porque é uma área muito privilegiada, sabe? Assim, claro que existem muitas exceções de pessoas que conseguiram, sabe, mesmo sem ter as oportunidades que eu tive. Então, e ainda mais na época que a gente não tinha muitas escolas disponíveis no Brasil, sabe? E as que tinham, mesmo se você terminasse um curso na escola, você não tinha o grupo de pessoas ao seu redor. Por exemplo, se eu tivesse terminado um curso no Brasil e não tivesse as empresas para trabalhar ali, sabe? Por exemplo, quando eu formei na Think Tank, eu tinha esse professor que já trabalhava na Scanline. O professor, eu encontrava ele todo dia. Então, para ele, foi, olha, eu gosto do trabalho desse cara, vou indicar ele para a empresa que eu trabalho. A Think Tank que você fez lá no Canadá. Aqui no Canadá. Isso. Você fez aí, você não fez online. É CGMA que você fez online. Isso. Tá. Já foi direto pro Canadá e estudou aí. Isso deu uma vantagem? Você tá aí no Canadá, o professor pegou e falou, vamos ali no estúdio que eu vou te arrumar uma vantagem. Eu acho que na verdade, essa é a única vantagem que eu vejo de uma escola física. É você estar num lugar que primeiro, você tem aquela coisa dos colegas, né? Porque você tem um colega ali que sabe um pouco mais de você vai aprendendo com ele. E a questão de você estar num local onde tem vários estúdios, ele aumenta muito as suas chances de conseguir uma oportunidade de ir no estúdio. A gente, na Think, por exemplo, a gente teve a oportunidade de visitar estúdios. A gente ia lá, chegava lá, dava uma olhada, conhecia, trocava ideia com os profissionais. Eu fiz muito isso, eu ia pro estúdio dar uma olhada, eu chegava para um profissional lá, enchia o saco mesmo do cara. Falei, e aí, mano, beleza? Tô aqui trocando ideia, sabe? Então, eu acho que isso ajuda muito. Eu acho que até é muito bonito você falar, não importa onde você tá, sabe? Tipo, infelizmente, isso até no Brasil, se a gente pensar em faculdade, sabe? Eu fiz faculdade de publicidade. Sim. Por mais que muita gente fala faculdade é uma bosta, nunca faça faculdade, foi lá que eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas que me deram a oportunidade de trabalhar onde eu trabalhei também. Então, eu trabalhei na Rede Record, porque um amigo meu da faculdade me indicou. Então, são lugares onde você conhece pessoas que têm o mesmo interesse que você, né? Uhum. E isso vai te dar a oportunidade de criar conexões, criar networking e, sabe, eventualmente conseguir um trabalho. Tendo dito isso, eu acredito que hoje em dia, com o Covid e com as coisas sendo muito mais remotas, eu acho que tem um poder muito grande nisso, nessa questão da comunidade virtual hoje em dia, sabe? Pela facilidade que é você trocar uma ideia, de você ver o trabalho da outra pessoa. O Discord, por exemplo, é um lugar maravilhoso para você trocar ideia. Tem até o grupo da Unhide lá, que eu tô lá sempre vendo a galera conversar, trocar ideia. Você tá lá no grupo? Tô. Galera, pô, tá lá no grupo, ó. Eu só fico, sabe, dando uma bisoiada aqui e ali. Mas eu acho muito interessante. Eu geralmente faço até isso. Eu também tô no grupo. Tem vários grupos que eu tô. Às vezes eu sabe, entro lá, começo a trocar ideia com a galera, a gente fala um pouco de trabalho e tudo. Então é sempre é muito poderoso isso, cara. Eu não consigo descrever o quão importante o Discord é, porque, primeiro que ele não depende, por exemplo, o Facebook. Tem vários problemas com o Facebook, sabe? Tem uns grupos lá e tal, mas eu acho que o Discord é muito mais
muito mais interessante pela facilidade que é você trocar uma ideia com o cara. Por exemplo, você tem um cara ali que faz textura, fala, cara, putz, eu não tô sabendo fazer isso. Vamos trocar uma ideia ali no chat de voz? De voz, chat Então de você voz, faz cara. amigo. Faço direto. É muito foda, cara. Então, assim, acho sim que você ir pra uma escola física tem as suas vantagens. Eu acho que, na verdade, essa é a única vantagem, sabe? Todo o resto eu acho que você consegue reproduzir no ambiente online. A parte de estar fisicamente no lugar é só por essa questão de estar no lugar certo na hora certa, entendeu? Porque se eu não tivesse no Canadá, na época que a Scanline precisava de um artista júnior de textura, eles não iam esperar que eu visse pra cá, entendeu? E muita empresa, se você fala, eu tô no Brasil agora, antes, né? Antes de Covid, trabalho remoto. Se você falar, estou no Brasil, ele fala, cara, desculpa, não dá. Sabe? A não ser que você fosse, tipo, excepcional e já tivesse muita experiência e tal. Mas para artistas júniores, é muito difícil. Hoje em dia, está mudando bastante com o trabalho remoto. Sabe? Eu acho que isso é uma coisa ótima para a nossa indústria, que você não precisa estar no mesmo lugar que a empresa, sabe? Então, aí que volta para a questão da qualidade de trabalho em si, sabe? Mas é claro, além disso, o networking ainda é importante. Você ser uma pessoa colaborativa, sabe, que ajuda o próximo e você faz essas conexões, igual a gente falou, no Discord, fóruns, sabe? Então felizmente isso está mudando, sabe? A gente não está preso mais a essa coisa do estar fisicamente nos lugares. Quando todo mundo pensa em trabalhar com 3D, a galera vai pra personagem. Todo mundo vai, você virar modelador de personagem. E você foi pra textura. Assim, eu queria saber o que levou você a partir pra carreira de texture artist. Porque assim, fazendo textura eu também faço personagem, né? Só que eu faço a textura do personagem. Eu não faço a modelagem dele. A coisa... Porque assim, na nossa a indústria aqui fora, ela é bem segmentada, né? Então, assim, ela tem a parte de modelagem, né? Tem a parte de textura, tem a parte de look dev, que eu tava até ouvindo o podcast que vocês fizeram com o Vini, que eu tava explicando o look dev, né, no processo dele, e vocês estavam falando mais de empresas como a Pixar ou a Disney, né? Eu até tava conversando com a Natália ela trabalhou na Disney por um tempo, com o Vitor Hugo, com o Pedro, e o look dev deles é bem diferente do look dev tradicional de empresas de efeitos visuais. Claro que isso depende de muita empresa, mas geralmente ele é quebrado. Ele tem o look dev, a gente tem o cara de textura, a pessoa que faz o material, né, o shader, pega as texturas, coloca num shader, faz ficar bonito, e depois passa pro groomer, que vai fazer o groomer separado. Então, vai depender muito do lugar que você tá, sabe? Tem empresas que são mais juntas, né, que junta tudo isso em um artista só. Então, a questão do personagem que você perguntou, eu acho que muita gente tem esse interesse por personagem porque a gente, sei lá, eu acho que a gente gosta, né, de personagens, de criaturas, então a gente tem esse interesse nato por isso. E eu já fiz vários personagens, inclusive, por exemplo, no Liga da Justiça, eu trabalhei nos heróis, né, em alguns dos heróis. Mas é muito difícil, sabe? Eu acho que é uma habilidade que você precisa de experiência para chegar num nível que você vai fazer isso no seu dia a dia do trabalho. Por isso que toda vez que eu vou dar dica para iniciante, eu falo para esquecer personagem por um tempo, para você aprender o básico primeiro, que é fazer objetos, fazer coisas realistas primeiro, antes de tentar um personagem, sabe? Porque é um processo muito demorado que acaba sendo mais frustrante do que te ajudando, sabe, a desenvolver as suas habilidades. Uma coisa que eu queria saber é, como texture artist, eu sou super curioso, porque acho que você é o único que eu conheço. O único texture artist que eu conheço. E eu queria saber como é que você faz para estudar e continuar se aperfeiçoando. Tem algum artista que você admira, que você se inspira? Como você estuda no seu dia a dia? Cara, interessante, porque até um aviso pra galera que gosta de textura e tal, a galera tá muito atrás de texture artists agora. É impressionante aí, galera, o tanto de e-mail que eu recebi, amigos meus de textura que estão recebendo proposta, porque não tem, cara. Tá, sabe? Podia fazer um curso pra Raid, cara. Pô, aí, oportunidade perfeita. Pois fazer um curso pra Raid, olha só. Aí, galera. A galera da Raid vai entrar em contato com o Paul. Olha só. Pois é, não. O Milton até entrou em contato comigo um tempo atrás, mas o tempo tá difícil.
A gente Mas, vai conseguir. Aí, galera, ó, tá vindo curso novo, ó, spoiler, primeira mão, ó, tá vindo curso novo aí. mas cara, a questão de textura é uma coisa bem interessante, porque igual você falou, poucas pessoas eles acabam especializando em textura, né? Porque você entra na parte de modelagem, muita gente decide fazer os dois, né? Fazer modelagem e textura. Só que a textura dessa pessoa que especializa nos dois é bem pouca, sabe? As pessoas focam mais na modelagem e deixam a textura meio que como uma coisa secundária. Para você especializar em textura, eu acho que a melhor forma de você tentar começar a trabalhar nisso, trabalhar nessas habilidades, é você fazer. Claro que, de novo, acho que tudo depende, né? Depende muito do seu objetivo. Se você quer trabalhar com Visual Effects, que é o que eu faço, né? Filme, você vai ter que reproduzir referências. No trabalho, a gente recebe uma referência de um objeto, eles vão falar, pô, a gente tem que dar match nisso aqui. Dar match é falar, ó, tem que ser igualzinho isso aqui, sabe? Então é isso que eu sempre falo pra quem tá começando, vai numa... Como é que chama no Brasil? Aquelas lojas, topa tudo, sabe? Aquela coisa que você vai, que tem um tanto de coisa velha, que o pessoal doa. Não sei como é que chama isso no Brasil, na minha época chamava topa tudo. Velho? Brechó? Brechó, acho que pode ser brechó. Tudo. Topa tudo é o quê? Tem de tudo? Nunca vi isso. É como se... Aqui no Canadá eles chamam de thrift store, que é tipo uma loja que as pessoas doam muitas coisas antigas. Ou então você pode ir na casa da sua avó. Vai na casa da sua avó, Isso seus tem certeza, avós, tem. e procura um objeto antigo Uhum. que tem uma história, sabe? Que tem uma... porque quando eu falo pra galera, faz um objeto simples, as pessoas vão falar, cara, mas eu não quero fazer um copo. Não é fazer... Porque o copo não tem graça. Um copo de vidro, sabe? Mas se você pegar, por exemplo, nos meus trabalhos iniciais, eu fiz uma máscara de gás da Segunda Guerra Mundial, sabe? Que tem toda uma história. E, tipo, eu fui lá, comprei essa máscara de um cara, sabe? Caramba. E achei ele no eBay deles aqui. Fui lá, encontrei o cara. Tipo, a máscara de gás, muito foda. Tinha vários detalhes interessantes. Então, assim, não é um objeto qualquer. Você tem que achar alguma coisa que tenha uma história interessante pra você, que você tenha tesão em fazer. Porque se você tentar fazer isso, você tentar reproduzir, cara, é muito difícil. Muito difícil. É até engraçado, porque eu tô até fazendo um projeto novo que eu peguei umas fotos. Às vezes, se você não pode comprar, por exemplo, no meu caso, eu fui num museu, no museu do Met online, tem várias fotos de objetos antigos, sabe? Históricos. E tem uma crossbow, uma crossbow lá que é muito foda, sabe? Tem vários detalhes interessantes. Eu tô tentando fazer isso em casa, no meu tempo livre, sabe? Maneiro. E, mesmo com a experiência que eu tenho, cara, é difícil pra caramba, sabe? Porque é muito detalhe, é muita coisa ali que você tem que, sabe, ter cuidado. E por isso que eu acho que isso é uma prática muito boa pra quem tá começando, porque às vezes você tem por exemplo, essa máscara de gás. Você olha e fala, é uma máscara de gás, ali tem um tecido, ali tem um metal e tal. E um pedacinho de sei lá, de couro. Só que na sua cabeça, você acha que você sabe como é que aquilo parece. Mas quando você olha, você vai ver que é bem diferente do que você acha, entendeu? Então, eu acho que a melhor coisa para você melhorar como artista de textura é você sempre desafiar o que você sabe. A melhor forma de desafiar o que você sabe é você olhar a referência, entender o que está acontecendo e tentar reproduzir, entendeu? Então, na teoria é bem simples, né? É você falar, olha, isso aqui é um metal, beleza, mas que tipo de metal? Isso aqui é alumínio? Isso aqui é ferro? Se tá enferrujado, ele não é alumínio, porque alumínio não enferruja. Tá, com o alumínio, o que acontece quando ele fica velho? Ele fica mais branco. Ele dá oxidado e fica mais branco, né? Diferente do ferro. E o ferro, ele tem uma propriedade diferente do aço. O que é o aço? O aço é ferro mais carbono, entendeu? Então aí, cara, é muita coisa que você tem que pensar, sabe? Eu tô até fazendo uma wiki no meu tempo livre sobre metais. Eu tô tentando entender, tipo, cada metal, como eles corroem, por que eles corroem, qual a cor que tem, entendeu? Por exemplo, bronze tem uma maneira diferente, tem a patina. Então, tudo isso, cara,
você tem... Não é que você pensa nisso da hora, sabe? De vez em quando eu até penso, assim, eu fico meio... fico na loucura. Eu tava ouvindo um podcast sobre metais outro dia, cara. Esse foi meu nível de loucura uma época. Nível de loucura. Não, o cara explicando... Quarentena. Quarentena. Eu acho que a melhor forma de explicar isso é quarentena. Essa curiosidade, sabe? Eu acho que a curiosidade que vai fazer você se tornar um artista melhor. E não só textura, eu acho que isso aplica pra modelagem, aplica pra look dev, aplica pra luz, se você quer trabalhar com luz, sabe? E acho que qualquer área, cara, de visual effects, até em arte em si, né? Desenho é a mesma coisa. Porque eu fiz bastante isso quando eu fiz uns cursos de pintura a óleo no ano passado, quando eu tava na Nova Zelândia. E a gente também teve que reproduzir bastante como é que fala? Natureza morta, sabe? De você fazer um vaso. Sim. Então, a maneira que você olha, você tem que ficar olhando de novo para entender como é que aquele reflexo acontece. Então, assim, é muito, muito detalhe, sabe? Só que... Então, beleza. Tirando essa parte da observação, o que eu falaria é o seguinte. Não se preocupa muito com o software, sabe? Porque assim, o Blender é o mais fácil que tem hoje para você começar. Se é o que você tem disponível, o Blender e Substance Painter, cara, vai com ele, sabe? Tenta usar o que você tiver, sabe? Eu uso o Mari no meu dia a dia porque eu aprendi usando... Eu aprendi Mari, foi o meu primeiro software que eu aprendi de textura e até hoje é um dos melhores, na minha opinião, para lidar com o que eu faço. Mas eu também uso o Substance todo dia, sabe? Principalmente para fazer bake de textura, de detalhes, coisas mais básicas, sabe? Só que eu não gosto de trabalhar no Substance do início ao fim. Eu acho ele meio lento, sabe? Então, para mim, ele não funciona. Sério? Você acha ele lento? Lentíssimo pro que eu faço. Ele, sabe, coisas simples que para mim eu preciso de uma rapidez que o Mari me dá. O Substance eu acho muito lento. Claro que depende muito, e de novo, depende muito do que você está fazendo, sabe? Então, eu falaria, foca no que você tem. Se você tem o Substance, usa o Substance. Se você quiser aprender Mari, porque a empresa que você quer trabalhar usa Mari, tem a versão de estudante deles, que eu acho que é interessante você pelo menos dar uma olhada lá para ver como é que é, sabe? O Node System do Mari é sensacional, eu amo de paixão. É muito... Eu acho que o problema do Mari é porque é um problema da empresa em não focar em educação. Eu acho que o Substance Painter, sempre esqueço o nome deles. Eles têm uma coisa de comunidade muito interessante, que eles focam bastante nos usuários e sempre dando updates ali e tal. A Foundry, eu acho que elas não focam tanto no Mari nesse quesito. E eu acho que é triste, porque tem muita coisa do Mari, cara, que Não, mas não é só no Mari não, cara. É no Modo, eu comecei 3D aprendendo no Modo e ZBrush. Cara, o Modo, nossa, é dificílimo achar material do Modo. É engraçado, porque muitas coisas, até pra gente que usa Mari há muitos anos, tem coisa que você aprende, tipo, caralho, nunca imaginei, porque não tem lugar nenhum pra você olhar isso, entendeu? Eu acho triste isso, porque é um software com muito potencial, só que acaba que as pessoas têm essa imagem do Mari ser só para usuários profissionais, sabe? E acaba que, por ser caro também, né, a versão final dele é muito cara e acaba, sei lá, eu gosto de usar pro que eu faço, mas eu entendo quem prefere o Substance. E, cara, de novo, eu acho que isso não importa, porque se você começar a trabalhar na empresa, eles geralmente têm treinamento do software novo. Então, o que mais importa é como você consegue entender o que eles querem, sabe? Que volta de novo pro dar match na referência que eles têm. Falar um pouquinho de comunidade, a gente tá falando de Discord aí. Você tem uma presença muito forte nas redes sociais. Quando eu comecei a ver um monte de material seu de textura, de tutorial, no YouTube também. Você ajuda muito a comunidade de CG em geral com esses tutoriais, até. Essas dicas no Instagram, eu vi lá que você posta no Instagram. Você acha que isso te ajudou na sua carreira? Compartilhar conhecimento com quem tá começando e ajudar as pessoas? Tu acha que isso te ajudou na tua carreira? Te trouxe de volta alguma coisa? Não. Eu acho que isso, na verdade... Sério? Eu acho que, na verdade, foi meio que o oposto, sabe? Eu acho que me deixou um pouco mais... As pessoas têm essa ideia de que like no Instagram e fazer conteúdo te ajuda, de certa forma. Eu acho que a nossa indústria ela é muito conservadora, no sentido de compartilhar conhecimento, ainda mais que se você tem uma vibe meio youtuber ou fazer conteúdo, se você tem essa coisa de promover, de se promover pessoalmente, sabe?
Eu sempre tive cuidado para evitar postar muita coisa ou ficar só me promovendo como pessoa, sabe? Eu sempre tentei focar na comunidade, tipo, o que eu posso... Claro que, assim, sempre tudo vai ter um pouco de se promover, né? Porque eu acho, assim, que o fato de eu ter me promovido quando eu comecei me ajudou muito a eu estar onde eu tô hoje. Porque muitas empresas já me conheciam porque eu participei de podcasts, de eventos da Found, eu fui na SIGGRAPH. Então, com certeza, essa visibilidade me ajudou nesse sentido. Mas na questão do trabalho em si, eu acho que toda empresa que eu entrei, eu sempre tive uma coisa meio... Eu tive que provar para aquelas pessoas que eu não sou babaca, entendeu? Eu tive que provar para as pessoas que eu não sou uma pessoa que quer atenção pelos motivos errados, entendeu? Então, eu sempre tento entrar numa empresa com aquela ideia de, cara, eu tô aqui para aprender, por mais que eu tenho pessoas que seguem meu trabalho fora daqui, isso não afeta a maneira que eu trabalho, sabe? Eu tô sempre disposto a aprender, disposto a ouvir críticas, a crescer, entendeu? Porque não tô falando que são todas pessoas, na verdade eu nunca ouvi isso diretamente, é só um sentimento, talvez nem exista, talvez é só eu com esse medo de achar que eu tô fazendo alguma coisa errada, mas é sempre essa tensão de tipo, quem esse cara pensa que é. Porque eu comecei muito cedo, né? Eu comecei a promover meu trabalho antes mesmo de começar a trabalhar. Eu fiz os artigos... mentira, eu fiz uns tutoriais antes, mas eu escrevi um artigo falando da minha experiência na indústria quando eu tinha 1 ano de experiência, né? E na época bombou, sabe? Você era júnior, né? Era júnior, não era? Era o júnior. Eu comecei a seguir nessa época. Foi 2015. E na época, muita gente pensou assim... Não, 2016. As pessoas pensando, pô, quem é esse cara? O cara tem 1 ano de experiência, acha que já pode falar de indústria, não sei o que e tal. Então isso me afetou muito, tanto que hoje em dia, agora virou tipo sessão psicológica, falando de coração. Mas, ultimamente, eu saí bastante até de redes sociais, cara, porque tava me deixando muito mal, sabe? Porque eu tinha essa pressão de, tipo, de manter as aparências, de continuar postando e tal. E eu acho que eu meio que cansei, sabe? Eu dei uma para. Tanto que faz uns 6 meses que eu não... Que eu deletei os aplicativos do meu celular, eu tô postando bem pouco, sabe? Eu tenho o meu conteúdo, mas eu tento ficar longe de redes sociais, sabe? Por vários motivos. Porque tá difícil, sabe? Tá difícil essa coisa da comparação, de você achar que você não tá produzindo o suficiente, tem alguém produzindo mais que você, não sei o quê, sabe? Então... Todo mundo tá assim. Não, pela pandemia piorou ainda mais esse sentimento, né? Eu acho que só pra fechar a pergunta que você falou se me ajudou, eu acho que sim, me ajudou a ter um pouco mais de visibilidade, para as pessoas saberem que eu sou um texture artist e tal, mas eu acho que mais me atrapalhou do que ajudou no final, sabe? E me atrapalhou, acho que não no sentido... Acho que foi mais como eu lidei com isso, sabe? Eu sempre mexeu muito com a minha saúde mental, no sentido que eu sempre... Ainda mais quando eu trabalhei trabalhei na empresa como a Weta, que é um lugar que tem muita gente foda e super das antigas, eu sempre fiquei pensando, cara, eu não sou nada perto dessas pessoas, e por que eu tô criando conteúdo, sendo que essas pessoas ninguém nem sabe quem eles são. Então, eu acho que mexeu muito com o meu psicológico, de uma maneira muito ruim, sabe? Então, por isso que eu acho que isso até ajudou por isso que nos últimos meses eu parei um pouco mais de produzir por conta disso, sabe? Por essa luta meio que interna, assim, de aceitar o que eu faço, sabe? Eu vi o seu canal do YouTube, tem uns 5 meses que você não posta no vídeo. Uhum. E assim, eu vi os comentários da galera. Eu sempre gosto de ficar olhando comentários de vídeo no YouTube. Eu vejo do Radcast direto da galera, eu fico vendo o Radcast antigo, e aí de outros podcasts, enfim, de vídeos. Acho que a primeira coisa que eu vou no vídeo, quando eu vejo, eu falo, como é que a galera reagiu a isso? Que eu gosto de ver. Porque o Radcast surgiu da ideia que eu penso assim, eu sempre falo isso aqui, não sei se eu já falei, mas eu acho que eu já falei sim, que eu faço um Radcast pro Júlio que tinha 18 anos que quis começar. Que não tinha acesso, não tinha como, não tinha informação. Então, pra mim, o que eu gostaria de escutar quando eu estivesse decidindo o que eu vou fazer da vida? E aí eu vi uma galera que gosta do seu conteúdo, tipo, sente falta, que espera que você continue. Porque pensa assim, tem gente que não sabe nada. E o pouco que você faz uma diferença absurda pra eles. Eu falei, eu não conheço nenhum texture artist além de você. E isso faz uma diferença, você ensinar o que você sabe, nem que seja pouco, faz uma diferença para essas pessoas absurda. Claro, não, eu acho que é isso que me fez continuar também. Igual você falou, quando você falou que
que começou o podcast cara, é exatamente o mesmo sentimento que eu tive, pelo motivo que eu te falei antes, assim, por eu ter vindo de uma cidade do interior onde eu não tinha acesso a nada, a única maneira que eu tive de aprender o que eu aprendi quando eu era moleque foi a internet. Sabe? Apesar de eu ter condições financeiras, minha família ter uma condição financeira boa, a gente não tinha acesso a nada. Então, a única maneira de eu aprender foi via Orkut, comunidade do Orkut. Então, pra mim, cara, é uma maneira de retribuir, porque eu tive a oportunidade de estudar fora. Eu falei, cara, quando eu comecei a fazer os conteúdos, fazer os artigos, eu falei, tem várias pessoas, não só do Brasil, mas tinha muita gente da Índia, de outros países de terceiro mundo também, que não tinha muito acesso ao que o Canadá e Estados Unidos têm. Eu falei, olha, eu quero ajudar essa galera a entender um pouco do que eu faço, sabe? E tanto que, cara, eu nunca cobrei por nada que eu fiz, sabe? Não tô falando que as pessoas têm que fazer sem cobrar. Pra mim foi meio que uma coisa de eu quis fazer dessa forma, sabe? Mas o problema que aconteceu nos últimos anos foi só essa batalha interna de que você tem esse público. Porque, assim, cara, a galera que segue meu canal, eu sou muito grato por essa galera, assim, de coração. Eu sempre agradeço não só de hoje, desde que eu comecei, cara, desde 2006 tem uma galera me seguindo, muitos deles a gente, sabe, grandes amigos, assim, e o único problema é que quando você trabalha você tem esse carinho, né, da galera na internet, quando você trabalha, você entra na parte do impostor, sabe, daquela coisa do, cara, tem essa galera que gosta do meu trabalho, mas aqui eu sou um nada, sabe, e às vezes, o pior de tudo é que isso não é real. Porque, igual eu falei, ninguém nunca chegou pra mim e falou, você é um bosta. Entendeu? Você é só um sentimento. Na tua cabeça, né? Na sua cabeça. Porque né? você tem essa coisa de tipo, pô, o cara aqui tem um trabalho foda e tal, mas na empresa você tem esse sentimento que as pessoas, eles veem você como uma pessoa que se acha estrelinha, porque tem um canal no YouTube que tem algumas pessoas que seguem. Sim, só que no dia a dia você não tem experiência suficiente nem pra ser um bom artista. Sabe? Então, assim, é por isso que eu acho, que eu até te falei antes da gente começar o cast, e a saúde mental é uma coisa importante, sabe? Porque essas conversas que você tem na sua cabeça, elas é muito mais do que só o trabalho. São várias coisas, né? E agora eu acho que com a pandemia fica pior ainda, porque é sempre essa batalha interna de eu não sou bom o suficiente, eu não sou bom para ter um canal e sabe? Quem sou eu para ajudar, sendo que eu não consigo fazer nem o que eu tenho que fazer no trabalho, sabe? Então obrigado, muito obrigado pelo elogio. Eu fico feliz de ouvir que você gostou do canal e de novo, eu sou muito agradecido à galera que comenta, né, que sempre compartilha. Mas é difícil, cara. É uma batalha, sabe, diária, assim, às vezes. Escrever lá nos comentários do YouTube pro povo voltar com o canal, galera. Não, eu tô voltando. Igual, eu até falei o crossbow que eu tô fazendo. Foi até o último vídeo que eu fiz. Que eu decidi modelar aquele crossbow para eu fazer o breakdown dele. Então é isso que eu tô planejando para vir pro canal. Mas vai vir, tá voltando. Spoiler aí, galera, primeira mão. Spoiler em primeira mão. Pior que é mesmo, primeiro. Falar um pouco agora por dentro das empresas. A coisa que a galera gosta de saber é a pipeline de cada artista aqui, de cada profissão que a gente traz aqui. E a gente nunca trouxe um texture art aqui. Então conta pra gente mais ou menos como é a pipeline de um texture art. O que você recebe primeiro, o que você passa adiante, como é que é o seu trabalho. Conta mais ou menos pra gente como é que você faz trabalhando dentro do estúdio. Tá, o que eu vou tentar contar é uma coisa bem genérica, assim. Eu acho que cada estúdio vai mudar muito, né? Sim. Igual a gente falou antes, mas eu vou dar uma visão geral do que seria uma produção de efeitos visuais. Geralmente, tem um processo de produção, né? A gente trabalha no filme, aí a gente recebe um pedido do cliente e fala, olha, a gente quer que faz esse personagem ou esse objeto, né? Esse objeto. E geralmente as pessoas quebram esses objetos, a gente chama de assets, né, em produção. Eles vão falar, olha, tem que fazer esse asset pro filme. Vamos dizer, você tem que fazer um veículo, você tem que fazer um avião, tem que fazer outra coisa mais simples, fazer uma caixa de arma. Aí a pessoa fala, olha, esse asset, ele vai ser background. Um asset background é um asset para ficar lá no fundo, ninguém importa, então ele vai ser pequeno, né? Ele não precisa de muito detalhe. A gente tem um asset background, né? A gente tem os assets mid,
Mid é quando o asset que ele aparece meio que ali no meio, então ele precisa de um pouco mais de detalhe que o background, mas não muito detalhe. E a gente tem os Hero Assets. Hero Assets são assets que precisam de muita atenção, de muito detalhe, de muito zelo, né? Então, tendo essa informação, a partir daí a gente começa na produção. A gente começa com modelagem, né? Que a pessoa que faz a modelagem pega esse asset e vai construir esse asset. Dependendo da empresa, tem artista que faz as UVs na modelagem, né? E outras empresas, os artistas de textura fazem as UVs. Então, se o modelador faz as UVs, ele constrói... Vamos falar que está fazendo aí um helicóptero, né, de um filme. Aí ele vai lá e constrói para você o helicóptero baseado nas referências que ele tem e faz as UVs, te dá o helicóptero. Aí você começa o processo. Geralmente, a primeira coisa que eu faço é procurar as referências. Que tipo de referência a gente tem? A gente tem referência de set, né, que é referência que eles tiraram no set. Eu vou procurar... Se eles não tiverem de set, eu vou procurar online, sabe? E, de novo, acho que depende muito do tempo que você tem, né? Porque geralmente a gente tem... A gente chama de bid days. Bid days, se você ouvir isso, é quanto tempo de tempo que você vai passar nesse objeto, né? Se eu estou fazendo um asset background, vou levar aí, sei lá, metade de um dia, talvez algumas horas, sabe? Um asset mid, talvez eu precisar de 2 dias, 3 dias, né? Se a gente pensar que um dia tem 8 horas, seria, sei lá, 24 horas. 24. Uhum. Mas a gente fala geralmente bid days. Então, você fala, quantos dias você precisa para isso? Preciso de 3 dias para esse asset. Se é um asset hero, ele pode levar a 1 semana, 2 semanas, pode demorar meses. Só que isso é bem difícil de você... Geralmente vai variar muito, cara. Tem essa que é para ser... Você que pede o tempo, né? Você que pede o tempo que vai precisar, né? Depende. Geralmente, se você trabalha num show que tem um lead, né, um artista acima de você, é ele que vai definir isso. Claro, ele vai te perguntar, cara, como é que você tá? Você é confortável em fazer isso em 2 dias? Se você fala, putz, cara, eu preciso de mais tempo, aí você vai lá e conversa. Mas geralmente, cara, isso muda muito. Muda tanto que às vezes nem faz tanto. É mais pro cliente saber quanto que ele vai gastar, entendeu? Você pode levar menos tempo, mais tempo. Isso sempre é uma questão de conversa, sabe? Acho que trabalhar nessa indústria é muito essa coisa de você comunicar o que você está fazendo. Isso é a coisa mais importante que eu falo para todo mundo que está ouvindo a gente, que quer trabalhar um dia, é comunicação. Você fala, olha, eu estou fazendo isso aqui, por exemplo, se eu estou fazendo um asset, um mid asset, né? E eu pedi 2 dias, mas estou chegando no final dos meus 2 dias e falei, putz, cara, isso aqui vai demorar mais. O que eu faço? Metade do meu... antes de chegar no segundo dia, eu já mando mensagem para meu coordenador, e falo, olha, isso aqui eu preciso de mais tempo. Entendeu? Coordenadores são profissionais que vão ser a comunicação entre você. Eles são produção. A produção, eles vão entrar em contato com você e falar, olha, você tem que fazer esse asset. Eles que vão te passar as tarefas. Entendeu? Então, é sempre importante manter essa comunicação o tempo inteiro. Falar, olha, não tá dando, ou terminei rápido, você tem mais alguma coisa, quer que eu faça alguma coisa? Então, eu até brinco que eu falo que eu pareço um labrador às vezes, que eu fico o tempo inteiro lá. Terminei isso aqui, você quer mais alguma coisa? Quer mais alguma coisa? Tô aqui, sabe? Eu sou até meio demais às vezes. Mas eu acho muito importante, cara, essa comunicação, só pra galera entender o que tá rolando. Então tá, depois que você definiu o asset que você tem, e você tem as UVs, aí é o processo de pegar referência, fazer o bake, né, que é a gente pegar ali, fazer o bake no substance de occlusion, de curvature. Isso, cara, já salva a gente muito tempo. E aí começa o processo de textura. Ele pode ser mais demorado, depende também se você vai fazer o seu look dev mesmo, ou se você vai passar para um artista de look dev. Aí vai ser uma conversa interna ali. Fala, olha, cara, eu te passei esse mapa de cor e esse mapa de reflexo aqui, de specular. Você quer mais alguma coisa? Você quer um bump? Você quer um displacement? O que você quer? Aí você conversa com o cara e fala, preciso disso. Aí você vai lá, fez, mandou pro cara, ou pra mim, e vai lá e vê o que tá rolando, sabe? Então é muito
A maioria do nosso tempo, cara, é conversando. É vendo o que a pessoa precisa. E claro que a base ali, eu sempre gosto de fazer uma base rápida antes de passar muito tempo. Sei lá, se eu vou passar 4 dias num asset, eu tento fazer um first pass, que a gente fala, em questão de horas. Faz uma coisa bem simples, coloca as cores rápidas e tal, só pra você ver como tá. Depois você começa a adicionar detalhes, scratch, sabe? Tem que ser, pra mim, eu sempre gosto de começar bem procedural, o máximo possível, sem pintar nada, e daí você vai sempre melhorando. Porque às vezes não precisa mais que isso. Às vezes a pessoa olha e fala, cara, tá ótimo. Às vezes passa um tempão fazendo uma coisa e fala, não precisava disso tudo. Exato, não, isso é um erro muito comum que galera que começa faz, eu também faço o tempo inteiro, é você ficar muito preso a detalhe, e às vezes a pessoa queria uma coisa mais simples, sabe? Então, e aí geralmente a gente tem deles, né, que são reuniões diárias, que as pessoas vão olhar o que você está fazendo e vão te dar feedback, aí você conserta, volta e tal. Depois que você manda para a pipeline lá para frente, as pessoas sempre voltam e falam, isso aqui tá errado, eu preciso de um pouquinho mais disso. Então é uma coisa constante, cara. Sempre volta, vai, volta. Aproveitar e tirar todas as dúvidas possíveis que a galera possa ter aqui para... Eu não sei quando você vai voltar. Vai voltar com certeza. Claro. O que não pode faltar no portfólio de alguém que quer trabalhar como texture artist em filme? Eu acho, aquilo que a gente falou antes, cara, eu acho que é muito importante você mostrar no seu portfólio que você consegue dar match em alguma coisa, que você consegue reproduzir alguma coisa realista. Se você me mostrar um personagem que ele tá mal feito, que não tem nada de realista nele, e você tá aplicando pra uma vaga realista, eu não vou nem olhar, entendeu? Mas se você mostrar uma panela velha... Não, panela é muito simples. Sei lá, sabe aqueles moedores de café antigo? Da sua avó? Sim, sei. Cara, eu vi que um cara fez, ele fez até pra games, até nem foi pra filme, mas ficou muito realista. O cara fez uma versão de um moedor de café que ficou a coisa mais linda do mundo, cara. Sabe? E você olha pra aquele asset, você vê o cuidado com o cara de colocar o detalhe, de colocar, o enferrujado. Então, assim, muitas vezes um asset que pra muita gente é muito simples, ele tem muito mais carinho e atenção do que um personagem inteiro, sabe? Teve um cara que me pediu feedback e eu vi um personagem, fez um personagem inteiro e tal, só que tava bem fraco ainda em questão de textura, até em modelagem também. Falei, cara, tenta fazer um objeto simples primeiro. Se você fizer ele ficar realista, depois você consegue sabe, fazer um asset mais complexo. Eu mesmo fiz um personagem no meu portfólio, eu fiz uma colaboração com um amigo meu, que eu fiz um robô, sabe? Que eu peguei a modelagem dele e fiz as texturas. Cara, isso foi bem depois que eu terminei a escola, sabe? Então, manter essa consistência de projetos pessoais é uma coisa muito importante, sabe? É você continuar fazendo projeto pessoal mesmo depois que você conseguiu um emprego. Mas nesse início, para chamar atenção, é você fazer coisas realistas, se você quiser trabalhar com efeitos visuais, claro. Sabe, se você tem a habilidade de fazer um personagem ficar realista pra caramba, vai fundo, sabe? Mas tem alguém perto pra te ajudar a criticar o seu trabalho, pra ver se tá mesmo realista, ou se tá ainda precisando trabalhar um pouco mais na textura e na modelagem. Isso, você falou de projeto pessoal. Tem como conseguir trabalho na indústria só com um projeto pessoal no portfólio? De que os recruiters procuram, assim, eles... É a experiência ou a por eficiência? O que pesa mais? Acho que depende muito. Como eu falei a questão da minha sorte lá na minha primeira entrevista, eu só tinha uma máscara de gás no meu portfólio. Não tinha mais nada. Eu só tinha um projeto pessoal, né? Só tinha essa máscara de gás, mas não tinha mais nada. Só tinha ela, na época. Caramba. Mas, de novo, foram várias coisas. Foi o meu professor de ter, né? Falar, olha, esse cara é bom. Sim. Então, assim, não foi só a máscara por si só. Mas tem que ter portfólio. Claro. Ninguém vai te contratar só por boca, né? Só por... Você tem que ter alguma coisa. Por isso que eu falo pra fazer um objeto simples primeiro, porque, primeiro, ele vai ser muito mais rápido do que um personagem inteiro. Se você quiser fazer um personagem ficar realista pra caramba e você não tem experiência nenhuma, você vai demorar muito tempo, se você quiser chegar num nível de qualidade alto. Se você fizer um projeto mais simples, para você trabalhar ali suas habilidades, você consegue terminar ele muito mais rápido. Eu terminei minha máscara de gás, claro que eu tive um mentor me ajudando e tudo, eu terminei ela em 3 meses. Que ainda é bastante tempo. Mas nesse processo eu estava aprendendo tudo, né? Só que com ela, eu já tinha um asset ali no meu portfólio. Eu não precisava ficar demorando. Imagina se eu tivesse a oportunidade na Scanline e eu estivesse trabalhando num asset, um personagem. Aí falar, não tá pronto ainda.
aí eu não ia conseguir a oportunidade. Então, eu sempre falo, faça um objeto rápido primeiro, para você ter, rápido assim, menor, um objeto interessante, mas que você consiga terminar rápido para ter alguma coisa no portfólio, e depois você pode trabalhar em alguns projetos mais interessantes, uma coisa mais complicada e tal, mas é sempre bom você já ter alguma coisa pronta, para caso apareça oportunidade, sabe? E eu sempre falo, é a questão do networking, é você ter seu trabalho no ArtStation, postar onde você puder, entrar nos grupos de Discord, trocar ideia. LinkedIn é a coisa mais importante que eu posso falar, cara. É difícil até explicar. No Brasil, quando eu tava aí, eu nem tinha LinkedIn. Mas depois que eu vim pra cá, eu percebi a importância disso. O tempo inteiro tem recrutador entrando no meu LinkedIn, mandando mensagem. E mesmo quando eu não tô disponível, eu falo, olha, cara, muito obrigado pela oferta, mas vamos trocar ideia depois. Meu contrato termina tal dia, a gente pode ver se tá, sabe, se rola. Então é sempre manter esse contato. Recrutador, cara, estão sempre à procura de artistas. E eles não importam se você adiciona eles no LinkedIn. Então vai lá, adiciona. Eu adicionaria as pessoas se você já tiver alguma coisa para mostrar, sabe? Então assim, monta um portfóliozinho sólido, procura feedback e começa a adicionar a galera, né? Coloca lá que você é um tech shortest, tal, e começa a adicionar os recruiters, sabe? Sei lá, Pixar, Disney. E quando você postar no LinkedIn, terminei esse trabalho e tal, a galera, você fica até surpreso o tanto de gente que clica nessas coisas, cara. Sabe? A galera, tipo, clica mesmo. Fala, se tá lá no feed deles e vê uma parada que interessa eles, cara, eles vão ver com certeza. O trabalho eu falo assim que quando alguém me pergunta, eu falo, o trabalho do recrutador é recrutar artista, cara. Ele tem que recrutar gente, senão ele vai ser demitido igual a gente. Pois é. Não, então, ele... Cara, você falou exatamente o que eu penso. As pessoas ficam com esse medo, mas você tem que pensar que, pra ele, é muito importante que você tá ajudando ele, cara. Por você entrar em contato, você tá ajudando o trabalho dele, que ele não precisa ficar te procurando, entendeu? Só que, claro, não seja chato. Acho que a coisa mais importante que eu posso falar aqui é não sejam, sabe, um Zé Ruela, sabe? Não seja uma pessoa de boa, sabe? Não enche o saco de ninguém, não enche o saco de artista. Que, cara, eu, por exemplo, eu sou muito aberto a ajudar a galera. Tipo, a galera que manda mensagem no Instagram, eu dou, sabe, eu faço o melhor pra poder responder o mais rápido possível, ajudo. Só que o que eu já recebi de gente achando que eu tinha obrigação de ajudar também, sabe, isso tem. Nossa, o pior é que eu ainda ajudo, só que eu lembro, entendeu? Eu lembro de nomes, cara, que você não tem ideia. Eu lembro de nome de artista que me encheu o saco em 2016. A lista negra do Paul Paulino. Não, porque... A lista negra do Paul Paulino. Acho que todo artista tem uma lista negra. Tem. Porque tem gente, cara, que... Nossa Senhora. Teve uma vez um cara me mandou uma mensagem e falou, cara, mandei uma mensagem, mandei um meu currículo pra sua empresa e coloquei seu nome como minha referência. Eu não conhecia o cara. Caramba! Coloquei seu nome como referência, beleza? Eu falei, como assim, mano? Como assim? Ele falou, não, porque, né, Brasil e tal. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, sabe? Eu ainda tive a paciência de sentar e falar pra ele, cara, não faz isso vai te queimar o seu filme. Isso que eu ia falar, cara. Vai queimar. E ele queimou o filme comigo, porque eu lembro o nome dele até hoje, entendeu? O Beckman falou uma vez numa live dele, não sei se foi na live ou se foi no podcast que ele veio aqui, que ele falou que ele não pode nem fazer isso de indicar na amizade, porque o recrutador pergunta como é a pessoa no trabalho, que projeto que trabalhou junto, né? Ele vai falar o quê? Tipo, nunca trabalhei com ele, tô indicando porque ele é meu amigo. O Beckman é engraçado, porque quando o Beckman, a gente tava trabalhando numa empresa perto aqui. Eu tava trabalhando na Metro, ele tava na DNEG. E quando ele chegou aqui, a gente saiu pra almoçar algumas vezes, eu falei, Beckman, eu contei pra ele que como eu ficava muito exposto na internet, eu recebia muita mensagem de gente louca às vezes. E eu contei pra ele, cuidado, porque na época ele tava começando a postar mais, ficar mais online, a postar coisa online. Eu falei, cara, se prepara. Ele falou, não, pô, que isso, não vai acontecer nada. Cara, passou, tipo, sei lá, 2 meses. Ele virou pra mim assim, pô, tem umas coisas que a gente vê que... Porque tem uma galera que não tem noção, cara. E isso é muito importante. O networking, ele é muito mais do que você fazer... Pra mim, cara, é você... Porque tem pessoas que eu converso e tal, que você vê que as pessoas são genuínas, sabe? Se a pessoa troca uma ideia contigo e tal,
não força a barra, sabe? Não tenta ser amigo da pessoa, porque eu consigo sentir quem quer ser meu amigo só pela parte de conseguir um trampo ou alguma coisa, entendeu? Networking é uma coisa muito mais de você... Se eu conheço alguma pessoa da indústria e tal, e a pessoa sabe, uma pessoa tranquila, gente boa, tem um trabalho legal, e isso ocorre muito naturalmente, sabe? Eu sempre... Já aconteceu muitas vezes de eu conhecer uma pessoa na internet, gostar do trabalho da pessoa e gostar da vibe da pessoa e indicar ela, sabe? Mas eu sempre falo, aquilo que o Beckham falou é verdade. Eu nunca indico ninguém que eu não tenha trabalhado. Isso eu não faço, entendeu? Eu só indico pessoas que eu já trabalhei, eu sei, e eu sempre vou ser sincero. Se eu sei que aquela pessoa pode ser a melhor pessoa do mundo, como amigo, mas se eu trabalhei e o trabalho da pessoa não foi muito bom, cara, eu não indico, sabe? Porque aquilo que ele falou, isso vai acabar atrapalhando a sua carreira também, sabe? Sim, sim. E tem gente que, infelizmente, é assim, cara. Tem gente que... Eu já tive muita experiência de galera, gente boa pra caramba como pessoa, mas como profissional é muito ruim no sentido de não é responsável, não entrega as coisas dentro da hora, e, sabe? Então, assim, você tem que ter responsabilidade, sabe? E essa indústria é muito pequena. Então, se você indica uma pessoa que é problemática, as pessoas vão falar, putz, cara, você indicou esse cara, essa pessoa tá dando trabalho pra nós. Entendeu? É ruim pros dois, né? É ruim pros dois. Então, quem quer entrar tem que ser responsável. A primeira habilidade tem que ter é ser responsável. Tanto que, até isso, por exemplo, o Fernando, o Royle, a gente é amigo, assim, de paixão já, tem uns anos, e quando eu fiz entrevista na ALM, eu nem falei com ele, sabe? Eu não quis ajuda, sabe? Porque eu nunca trabalhei junto com ele antes. Então, assim, eu não quero, mesmo ele sendo um amigo meu, da gente tipo, almoçar junto, fazer tudo junto, eu não quis que ele me ajudasse. Mesma coisa na UETA. Eu tava na UETA na época que ele entrou lá, e ele não me pediu ajuda. Por quê? Porque a gente trabalha... E eu falei com ele, cara, se precisar eu tô aqui e tal, mas não. Ele não quis ajuda, e eu também não quis quando eu entrei na ALM. Porque eu acho que você tem que entender que é assim que funciona, entendeu? Talvez se perguntarem, você conhece a pessoa? Porque às vezes a indústria te pergunta. Por exemplo, na minha empresa que eu trabalho na UETA, eu tenho um cara que eu não trabalhei com ele, mas eu conheci ele como pessoa. Aí o meu supervisor perguntou, você conhece ele? Eu falei, olha, ele é uma pessoa incrível. Assim, um dos caras mais fodas que eu conheço como pessoa. Como eu trabalho, não conheço, não sei, nunca trabalhei. Eu falei, não, beleza, eu só queria saber da parte de personalidade. Entendeu? Que maneiro. Que muita empresa, eles preferem até isso. Eles não querem nem saber da parte profissional, de ser bom ou não. Sim. Quer saber se a pessoa não é insuportável, entendeu? Não é um asshole, né? Eu sempre falo, empresas contratam pessoas, né? Mais que seja um profissional sinistro, contratam pessoas. Então, tem que ser maneiro, pelo menos, né? A indústria é pequena, cara. Pô, exatamente, cara. Não seja insuportável. Uma coisa que eu queria saber é como é que é o mercado de VFX no Canadá? Você sente que as empresas recebem bem os estrangeiros? O que você recomenda para quem quer entrar no mercado de VFX? Cara, eu acho que essa indústria ela só tem estrangeiro. Ela não tem... é difícil achar alguém do Canadá aqui. Sério? Muito sério, seríssimo. É difícil. Caramba. Então, assim, é a questão de você ser bom, cara. Se você é bom, volta sempre àquela coisa. Seja bom no que você faz, tendo responsabilidade, profissionalismo, tendo um network bom, né? Conhecendo pessoas, participando de comunidades. Isso é muito importante. Eu acho que agora com o trabalho remoto, graças a Deus, isso vai mudar em questão de onde você está. Então, daqui a pouco, muito artista do Brasil vai poder trabalhar em empresas aqui fora, sem precisar estar aqui. Então, trabalha no seu portfólio, procura o que tá por exemplo, Houdini é uma coisa que tá bombando hoje em dia e é um software incrível. Eu tô estudando também. Unreal é outro. Então, procura, assim, softwares não softwares, tipo, habilidades que estão sendo procurados, né? Igual eu falei, textura, tem muita procura agora. Tem muita procura por artistas de Unreal. Então, procura áreas que te interessam, claro, eu acho que é a primeira coisa, mas que também estão despontando, sabe? E, por exemplo, programação, cara, se você aprende programação e coloca isso para trabalhar em VFX, você vai virar uma... Sabe? Sim. Todo mundo vai querer te contratar. Vai abrir um ringue de MMA só de recrutadores para disputar você. Total. Não, se você é um artista
Por exemplo, se você faz, se você é generalista e aprende e sabe programação, cara, meu Deus, as pessoas vão bater pra... Até eu tô estudando Python agora, eu tô tentando aprender Python para usar, mais pra uma questão de automatizar uns processos que eu tô fazendo. Uhum. Não precisa, mas eu tô adorando, sabe, estudar. Então é uma coisa à parte, assim. Mas sempre ajuda, cara. Tudo que você puder aprender vai ser um plus. Não preocupa muito em aprender tudo. Tenta focar primeiro no que você precisa para fazer o que você quer. E foca na qualidade. E, claro, seja fácil de achar. Essa é outra coisa. Igual eu falei antes, a minha visibilidade ajudou um pouco, no sentido que as pessoas sabiam que eu era. Sabiam que era o Tech Shortest, entendeu? Então, se você procurasse meu nome, pum, Tech Shortest. Não precisava pensar muito, né? Sim. Então, faça a sua parte. Eu acho que é isso. Não precisa muito, sabe, frufru, coisa que eu fiz muito, de ficar aparecendo demais. Hoje em dia eu sou bem mais na minha, mas faça a sua parte, cara. Eu acho que a dica que eu posso te dar, e eu acho que no futuro vai ser muito legal pra gente, vai ter muita oportunidade. Mercado de VFX e games, eles estão meio que estão mesclando agora bastante, sabe? Eu acho que as habilidades que você desenvolve para games, você pode usar em VFX e vice-versa. Então, acho que tá um momento ótimo para trabalhar nessa área. Você falou uma coisa que Unreal, o profissional que quer saber Unreal, tá sendo disputado também. O Marcos Ramone veio aqui no último podcast e ele falou sobre isso, né? Que ele trabalhou no Rei Leão e estão usando cada vez mais Unreal Engine dentro das empresas. É uma coisa assim que é bem legal aprender. Eu vou me focar, porque eu já sei um pouquinho de Unreal, eu vou focar em aprender também, por causa que eu trabalho com games e o mercado de game tá absurdo também. Então, acho que a galera tem que especializar numa coisa que gosta e meter a cara. A gente tá chegando aqui no final do podcast, infelizmente. Infelizmente, a gente tem uma parte chamada aqui, a Rádio Indica. Indica pra gente que você estiver lendo um livro, um filme, uma série, qualquer coisa. Não precisa ser sobre arte. Então, qualquer coisa. O povo tá olhando pra estante dele pra indicar. Cara, eu sou meio suspeito, porque eu tô fissurado. Nos últimos anos eu tô lendo cada vez mais. Eu acho que foi eu fiquei muito feliz que eu voltei com esse hábito, sabe? E um dos motivos pelos quais eu voltei com esse hábito foi porque eu li um livro chamado Atomic Habits, que eu sempre indico esse livro. Esse livro é absurdo. Tá aqui até, chama Hábitos Atômicos, eu acho que tem a versão em português dele também, que é basicamente falando sobre como desenvolver novos hábitos. Às vezes você tem uns hábitos que atrapalham a sua produtividade, atrapalham a maneira que se você quer trabalhar num projeto, você não sabe a hora que você faz. E esse livro, eu li ele 3 anos atrás e ele mudou muito a minha perspectiva de produtividade. De você conseguir ter hábitos saudáveis que eu acho que quebra um pouco daquela ideia de que pro artista ser criativo ele precisa do caos, sabe? Você precisa viver num mundo zoado. Cara, isso pra mim é o oposto, assim. Se eu não tiver minha rotina de trabalho, de estudo, eu não consigo fazer nada. Então, pra galera que tá precisando de um pouco de rotina, de estrutura, ainda mais agora em pandemia, eu acho que às vezes a gente fica louco de... A gente tem uma rotina, mas é uma rotina que não funciona, né? Nossa, é horrível. Trabalhar em casa é desafio, cara. Exato. E eu acho que esse livro me ajudou bastante. Então é um livro que eu indico. Boa. A gente chegou aqui na nossa pergunta final. É uma pergunta simples, humilde, rasa, sem profundidade. Qual o sentido da vida, do universo e tudo mais com o Paul Paulino? Cara, o sentido da vida... Cara, eu acho que eu aprendi muito sobre o sentido da vida quando eu comecei a fazer pão, sabe? Porque as pessoas até me zoam que eu falo de pão pra caramba, mas a questão de fazer uma coisa muito fora da sua zona de conforto, uma coisa que você nunca fez antes, ele te traz uma perspectiva diferente do que é a vida, né? Eu acho que quando a gente trabalha com digital e computador demais, a gente fica preso nessa coisa daquele mundo, né, digital e de tudo isso que existe, e cultura pop, e filme, não sei o quê. Fazendo pão, você vê que você é um merda naquilo. Você não sabe fazer nada, entendeu? E você tem que aprender essa coisa do zero. Então você faz o pão, você coloca a água errada, você coloca sal demais, fica ruim, a massa morre, fica parecendo um cocôzão gigante, não sei o quê, pá. E depois de um tempo, você faz de novo
e fica ruim de novo. Mas na terceira vez fica menos ruim do que a segunda. Na quarta vez fica menos ruim que a terceira. Então, o fazer pão, eu acho que é uma analogia para tentar coisas novas, sabe? Tipo, uma coisa que eu tento sempre me falar, cara, sai da sua zona de conforto, seja humilde para fazer coisas novas. Acho que isso aconteceu comigo até quando eu fiz snowboard, que foi um esporte completamente fora da minha zona. Também, mesmo que eu caí, bati a bunda no chão, quase quebrei a cabeça, quase quebrei o dente. Caraca. Mas fui aprendendo a devagarinho, sabe? Me tornar uma pessoa melhor. Então, faça pão, gente. Faça pão e é isso. Vou tentar fazer pão. Eu tenho feito churrasco e tem saído só carvão. Primeiro churrasco que eu fiz tem 2 semanas e, nossa senhora. Coitada da minha esposa, foi do aniversário dela. Nossa, coitada. Coitada. Pô, cara, brigadão por você participar, cara. O papo voou aqui. Que isso. Espero que você volte pra Com contar certeza. spoilers dos filmes quando já tiverem saído. Com certeza. Não, desculpa. Spoiler pós-estreia. Não, desculpa. Eu sempre falo isso, que eu falo demais às vezes, acaba que eu até perco o fio do que eu tô falando. Talvez eu nem respondi essa pergunta, desculpa. Respondeu sim. Foi bem legal. Espero que a galera tenha gostado também. Obrigado. Espero que você volte aqui mais vezes, cara. Com certeza. Só chamar. Tamo aí. Galera, esse foi mais um Radcast. Vejo você na semana que vem. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.